Pedro olhou para Jesus e disse: tem misericórdia de ti, jamais irás para a cruz. E Jesus disse: para trás de mim, capeta. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com a cruz. As mulheres lamentavam e choravam por ele. Ele parou no meio do caminho e disse: não chorem por mim, chorem por vocês, eu vou para a cruz. Pilatos disse: eu tenho poder para te matar e para te deixar viver. Ele disse: nenhum poder tu tens sobre mim, se do alto não for lhe dado, eu vou para a cruz. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Versículo 25 a seguir. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o maior, que entre vós seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tomai o vosso assento. Se queremos viver na glória da cruz, precisamos primeiramente entender as glórias de Cristo Jesus. A Bíblia apresenta a glória de Cristo na encarnação. Quando ele nasceu, a glória do Senhor surgiu cercando homens simples no campo, e os anjos cantaram. A Bíblia revela a glória de Jesus no seu nascimento, e a Bíblia revela a glória de Jesus no seu batismo. Descendo ele as águas, o céu se abriu, o Pai falou e o Espírito desceu. A Bíblia apresenta a glória de Jesus na caminhada para a cruz. João 12, o Pai fala com ele em voz audível. João 17, ele diz que a obra já estava consumada, tanto o Pai quanto ele já estavam sendo glorificados. João 18, quando perguntam quem é Jesus, ele se apresenta e diz: sou eu, e todos caíram por terra. E quando ele está na cruz, a glória do Pai foi manifestada. O sol se escureceu em pleno meio-dia. A glória fez com que o véu do templo se rasgasse de cima para baixo. Um grande terremoto aconteceu e o centurião o reconheceu como o Santo Filho de Deus. E entregando ele o seu espírito, alguns santos ressuscitaram. A glória do Senhor foi manifestada nos períodos mais importantes do ministério de Cristo. Na sua ressurreição, a sua glória também foi manifestada. O anjo desceu, removeu a pedra, depois de um terremoto, pedra removida, e o túmulo não foi aberto para Jesus sair.
mas para que alguns discípulos entrassem e soubessem que ele já estava vivo. E a glória do Senhor se manifestou no dia da sua ascensão. Lucas 24, Atos 1:1, diz que uma glória o envolveu e Jesus foi assunto aos céus. Hebreus capítulo 1 nos dá um texto riquíssimo sobre a chegada de Jesus na glória, onde os anjos são ordenados a adorá-lo. Agora, eu escolhi a glória da cruz para vivermos nela. De que modo vivemos debaixo? De que modo evidenciamos as características da glória da cruz? O único modo possível de evidenciarmos a glória da cruz de Cristo é servindo. E Jesus estabeleceu a sua crucificação como um momento de glorificação. Eu já disse isso a vocês. Está lá em João, capítulo 17. A caminho da cruz, ele já chama o processo de crucificação de glorificação. Em Mateus 20, Jesus profetiza sua morte e a sua ressurreição. Por 2 vezes, ele chama os discípulos em particular. E nessas 2 vezes que ele chama os discípulos num particular, ele fala sobre serviço, sob a mensagem da cruz. Repito, 2 vezes em Mateus 20, ele chama os discípulos em particular. E nessas 2 vezes ele fala sobre serviço conectado à mensagem da cruz. A primeira vez que ele os chamou em particular, vocês leram comigo, versículo 17. Jesus subia para Jerusalém, chamou os 12 discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído. Ele já está falando da cruz. Ele disse a Judas, Mateus 26, João 13, o que tem de fazer, faz logo, pois ele estava no caminho da cruz. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. Como um cordeiro era entregue ao sacerdote para o sacrifício, Jesus está dizendo que Judas e os soldados do templo fariam esse serviço. Sendo ele o cordeiro, ele seria entregue para o sacrifício. Não é à toa que Jesus morreu na Páscoa. Era na Páscoa que o cordeiro morria. Jesus, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deveria morrer na Páscoa. Ele será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Ele está falando da morte de cruz. Versículo 19. E o entregarão aos gentios, os romanos, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Jesus chamou os discípulos em particular e lhes falou sobre a cruz, a melhor e maior mensagem. Mensagem essa sob a qual Paulo decidiu se submeter. Mensagem essa que Jesus ordenou à igreja em Lucas 24, Marcos 16, Mateus 28 e João capítulo 20, 21, anunciar o evangelho, a boa nova da salvação. Alguém se entregou por nós. Ninguém aqui é capaz de pagar o preço pela sua própria salvação. Jesus já morreu pelos seus pecados. Essa é a principal mensagem gloriosa da Bíblia. E Jesus está pregando a principal mensagem, a mensagem mais gloriosa da Bíblia. O Antigo Testamento apontava para a cruz e o Novo Testamento foi escrito por causa da obra na cruz. E Jesus completa a mensagem, mas no terceiro dia ele ressuscitará.
Olha que coisa linda, vocês deram aleluia, glória, amém, louvado seja Deus. Imagine os discípulos agora ouvindo essa pregação maravilhosa. Então, versículo 20. Jesus acaba de falar sobre altruísmo, Jesus fala sobre sacrifício, Jesus fala sobre morte, Jesus fala sobre ressurreição, Jesus prega o evangelho. Quando ele acaba de pregar, olha o resultado da mensagem. Jesus pregando, irmão. Não sou eu, nem tu, pastor, pregador, cantor, missionário, missionária. Não é a gente pregando. Se a gente pregando uma mensagem, a gente percebe que o povo não reflete na mensagem, não pega a mensagem, não pratica a mensagem, a gente diz, mas é eu pregando, eu vou melhorar. Agora é Jesus que está pregando, pelo amor de Deus. Quando Jesus acaba de pregar, versículo 20. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio até Jesus com seus filhos, se ajoelhou diante dele e disse, eu quero fazer um pedido. Enquanto Jesus fala de altruísmo, Jesus fala de entregar-se, Jesus fala de entrega, Jesus fala de doar, Jesus fala em se dar. Vem alguém e diz assim, eu estou aqui na sua presença para receber. Só que ela está de joelhos. E se eu vir qualquer pessoa de joelho, eu vou dizer, está adorando. Aí Jesus diz, vai pedir. Está no 21. Olha a resposta de Jesus. Eu imagino Jesus olhando. O que você quer? Aí ela diz assim, permita que no seu reino, meus 2 filhos se sentem em lugar de honra. Ele acabou de falar de cruz. E ela está pensando em trono. Ela quer a glória. Ela quer a glória do trono. Ela quer a glória da honra. Mas ele está falando da cruz. Deveria ela pelo menos se submeter à glória da cruz. E Jesus diz no 22, vocês não sabem o que estão pedindo. Ela pede, mas ele responde sabendo que eles manipularam a mãe. É a mamãe que pede, mas tem 3 de joelho. E eles estão em concordância com o pedido da soberba diante da mensagem da humilhação. Então Jesus morre, Jesus se humilha e eles querem trono. Aí Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Ela pede, mas ele sabe que é desejo dos 3. Vocês não sabem o que estão pedindo. Tiago também disse isso. Vocês pedem e não recebem, pois pedis mal. Porque pedis para gastardes em vossos próprios prazeres ou deleites. Quem assim faz, quem não se humilha diante da cruz, quem não reconhece que o principal no reino não é receber, mas é dar, que o principal no reino não é ser servido, mas é servir. Quem não entende isso é uma mulher adúltera pedindo dinheiro ao marido para gastar com o amante. Pedis e não recebeis. Por quê, meu bem? Porque você está pedindo para gastar em seus próprios prazeres, não no nosso, no seu prazer. E a igreja, como noiva, às vezes se comporta como prostituta. Por quê? Porque está pedindo para gastar com o mundo, está pedindo para ostentar no mundo, está pedindo para ser aplaudida pelo mundo. A cruz anula tudo isso. Vocês não sabem o que estão pedindo. E Jesus completa a mensagem disciplinar. Vocês são capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Lembra de João 18? Jesus sabia de João 18. Ele diz assim, quando eu chegar no Getsemane, eu vou sentir a hora de assumir a responsabilidade. Eu vou beber o cálice do juízo. E vocês estão preparados para beber do mesmo cálice? Aí eles de joelhos, estamos preparados sim. Se você pensa na sua própria glória, você não está preparado para sofrer como Cristo. Mas se você for preparado pelo Espírito a sofrer como Cristo, aí sim você estará preparado para a glória. Sim, nós podemos beber do seu cálice. Aí Jesus disse, de fato vão beber do meu cálice.
João foi o que mais sofreu. E Tiago bebeu desse cálice. Foi o primeiro a morrer ao fio da espada. Bebeu do cálice, do sofrimento que Jesus beberia. Aí Jesus disse, de fato, vocês vão beber do meu cálice. E agora Jesus renuncia, porque ele está falando da cruz. Ele diz, não cabe a mim dizer quem vai sentar-se à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Jesus, sabe o que Jesus está dizendo? Eu me submeto à vontade do Pai, é Ele quem determina quem vai sentar-se em qual lugar. Porque Ele continua concentrado na cruz. Como Ele está concentrado na cruz, Ele já está se entregando ao Pai. Daqui para frente é só o servo Jesus que se manifesta diante dos homens. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. E por que eles ficaram indignados? Porque eles não pediram. Não é que eles ficaram indignados com os irmãos pelo fato de terem pedido o trono. Eles estão indignados porque eles disseram consigo mesmo, era para nós estar junto lá, a gente ensaiou. Era para falarmos juntos. E vocês falaram na frente. Aí, segunda vez, e eu entro para a mensagem, para os tópicos da mensagem. Pela segunda vez, Jesus os chamou em particular, versículo de número 25. Então, Jesus os chamou em particular e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo, que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos, mas entre vocês vai ser diferente. É a mensagem da cruz que nos torna diferente do estilo de vida que o mundo vive, irmãos. Entre vocês será diferente. Vocês quem? Meus discípulos, meu povo, minha igreja. Entre vocês será diferente. Olha que coisa linda. Lá no mundo a liderança fica sobre. Entre vocês é diferente. Entre vocês, quem quiser ser o líder, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como eu disse a vocês, mais uma vez, Jesus fala de cruz. Ele fala de serviço e de cruz. Para a gente viver na glória da cruz, precisamos aprender a servir. Jesus, sendo soberano, o escritor aos Hebreus disse que ele aprendeu a obediência. Se Jesus, sendo Deus santo, aprendeu a obediência, por que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento que padeceu? Porque ele sempre foi soberano e só ordenou. Quando ele se submeteu, ele teve que aprender a se submeter, aprender a obedecer. Imagine nós que não viemos da santidade, mas viemos da pecaminosidade de Adão. Está no nosso sangue, está em nossa natureza querer ser melhor. Está em nossa natureza ser como Deus, ser melhor do que sou. Sereis semelhante ao Criador. E desde o Gênesis 3, nós estamos querendo usurpar o lugar do outro, o lugar de alguém, querer ser melhor que o outro, nos separando do outro, quebrando a comunhão com Deus e com o outro. Isso é natural em nós. E só a cruz de Cristo para nos ensinar a vida do serviço e ainda ver essa vida como gloriosa. Então, como eu me torno um servo? Olhando que a cruz foi a responsabilidade de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Olhando para a cruz como uma responsabilidade de Jesus. Por quê? Você percebe que quem é responsável honra seus compromissos, honra a sua palavra, se esforça ao máximo pela graça de Deus para ir até o fim com aquilo que se comprometeu. Quiseram tornar Jesus rei, ele disse não, eu vou para a cruz. O diabo disse, fica famoso, é só se lançar daqui abaixo que não precisa ir para a cruz. As glórias do mundo serão tuas. E Jesus preferiu ir para a cruz. Pedro olhou para Jesus e disse, tem misericórdia de ti, jamais irás para a cruz. E Jesus disse, para trás de mim, capeta. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com a cruz.
As mulheres lamentavam e choravam por ele. Ele parou no meio do caminho e disse: não chorem por mim, chorem por vocês. Eu vou para a cruz. Pilatos disse: eu tenho poder para te matar e para te deixar viver. Ele disse: nenhum poder tu tens sobre mim se do alto não for lhe dado. Eu vou para a cruz. E aqueles que passavam embaixo da cruz e diziam o que para ele? Desce da cruz. Mas ele tinha um compromisso com a cruz. A Bíblia diz: ele é o cordeiro morto antes e desde a fundação do mundo. Na eternidade, na onisciência divina, já tinha visto a nossa queda e ali planejou, projetou o nosso resgate pela sua morte na cruz. Então ele tinha um compromisso e foi até o fim. E o seu Espírito estando em nós faz com que também cumpramos o nosso compromisso com o seu reino. Se você quer aprender a ser servo no reino, não deixe seu serviço pela metade. Se Jesus parasse no Getsêmani, você não estaria aqui. O que Jesus disse na cruz? Tetelestai, está consu, totalmente pago. Nós temos o Espírito de Cristo, nós somos cristãos, somos imitadores de Cristo. Se não meditarmos na mensagem da cruz, não cumpriremos nossa palavra. É perceptível como a fidelidade é algo raro em nossa geração. Salmo 12 diz isso, Provérbios 26, Filipenses 2:19. Então não é só na nossa geração, faz parte da natureza humana. Não honrar o ministério que lhe foi confiado, quebrar sua palavra, quebrar seu compromisso. Minha geração precisa aprender a valorizar a sua palavra e sua firmeza com suas obrigações. Igrejas tendo que, de última hora, improvisar. Porque os servos, os voluntários, não se prepararam, não apareceram, não justificaram, não comunicaram. Para receber a glória, estou presente, aqui é manto, é nós. Mas para servir, cada um vai para sua casa. Cantamos sim, eu amo a mensagem da cruz, mas não nos submetemos à glória da cruz, que é o serviço. Por que Abraão, Moisés, Samuel, Daniel, Timóteo foram chamados de servos fiéis? Porque para tudo o qual foram chamados, cumpriram e foram até o fim. Quem de nós poderá dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, mas a fé não acabou, a fé eu guardei. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que está preparada não só para mim, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Aleluia! Vamos até o fim em nosso serviço. Você precisa ter clareza para o que foi chamada, para o que você foi chamado. E acima de títulos, acima de dons, fomos chamados para servirmos uns aos outros no reino de Deus. A cruz foi um compromisso inalterável. E ser servo é assumir o compromisso, peça graça e vá até o fim. O que é ser servo? Servindo na glória da cruz. Segundo lugar, tendo interesse ou demonstrando interesse em ajudar os outros. Para que ele morreu? Por que ele morreu? Está aqui, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus não morreu para brincar de morte me vence que eu venço tu. Ele morreu para que eu fosse salvo. Ele morreu para que eu fosse lavado. Ele morreu para que o Pai me perdoasse. Ele morreu para assumir toda a minha culpa. Morreu minha morte para eu viver a vida dele, irmão. Ele morreu pensando em nós. Então, para que eu estou pregando aqui, gente? Por causa de vocês?
Para que você está se capacitando nessa escola, irmãos? Para ser bênção na vida de alguém. Isso é interesse em ajudar os outros. Isso nos torna servos no reino. Gálatas 6:10. Sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos e até a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. John Wesley disse assim: faça todo o bem que puder, por todo meio que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Provérbios 3:28 diz: não diga a seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Não diga um dia desses, quando for a hora certa. Se você vive na glória da cruz, a hora de servir é agora. Ainda que você seja dotado para alguma tarefa, se ninguém com aquele talento está por perto, é você mesmo, irmão. Porque a necessidade do outro é o meu ministério. Diga: o meu talento revela meu ministério, mas o meu amor revela meu coração. Terceira lição: não espere perfeição. Não espere perfeição. Se você for no meu canal do YouTube, tem umas 200, 300 pregações, eu acho. Aí você pega mensagens lá de 10 anos atrás e a mensagem de hoje. Eu tenho certeza que você vai dizer: eu prefiro a de hoje. Se eu fosse esperar chegar no nível que cheguei para começar a pregar, eu não chegaria no nível que cheguei. Porque no reino de Deus você aprende enquanto ensina. A prática te leva à perfeição. Só que tem gente aqui atrasando o seu serviço no reino, porque ainda não se sentiu a quarta pessoa da divindade de 3. Tem gente que quer cantar na frente do espelho: lindo, lindo, lindo és. Para começar a servir, não, irmão. Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo, também será fiel no muito. Quem é injusto no pouco que tem, no pouco que sabe, também será injusto no muito. Não espere ser perfeito para começar a ajudar a sua congregação local, a sua igreja, a sua comunidade. Olha, eu quero pregar, mas eu preciso dominar a homilética, a exegese, a hermenêutica. Ó, bichão meu, velho. Pequenas tarefas revelam grandes corações. E corações de servos se revelam em pequenos atos, pequenas atitudes. Nenhuma tarefa é pequena demais para quem tem um coração de servo, irmão. A equipe que vende o meu curso, que me ajuda na elaboração dos cursos e na apresentação deles, falou assim: pastor, grava uma aula sobre as lições mais importantes do seu ministério. E uma das lições mais importantes do meu ministério foi aprender a valorizar as pequenas oportunidades. Hoje existem eventos que eu prego para 20 mil, 30 mil pessoas. Existem igrejas que eu prego que tem no máximo 15 pessoas. Mas alguém dentre aquelas 15 pessoas indicou o meu nome para 15, 20 mil pessoas. Alguém dentre aquelas 15 pessoas pega o link de uma mensagem minha e compartilha. Eclesiastes 11:4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará. Você não tem que esperar o momento perfeito, o tempo perfeito para começar a servir. Tem uma multidão de candidatos aí, irmão, inscritos na corrida para a liderança.
Mas a pista está livre para quem quer ser servo. E quem está na frente? Jesus. A gente precisa, em Cristo, desenvolver esse coração de servo. Se aperfeiçoe enquanto serve. Cante, pregue, evangelize. Um serviço imperfeito é sempre melhor do que a melhor das intenções que não se transforma em ação. Uma mulher criticou Moody, o pregador, que ganhou mais de 1 milhão de almas. O seu jeito de pregar eu não gosto. O seu jeito de fazer a obra evangelística é muito estranho. E Moody disse, eu prefiro o meu jeito de fazer do que o seu de não fazer. Fala demais. Para quem é servo, nenhum serviço é pequeno demais. Filipenses 2,7. Antes, Cristo a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Jesus lavou pé, Jesus ajudou criança, Jesus serviu leprosos. Todos aqueles que as pessoas evitavam, crianças, leprosos, e lavar o pé eu pularia o pé de Judas, e Jesus lavou. Nada estava abaixo, não era apesar da sua grandeza, era por causa da sua grandeza. A grandeza de Jesus estava em servir. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quem está anotando ou quem está recebendo essa palavra? Servos de Deus jamais se aposentam. Gostei do aleluia. Servos de Deus jamais se aposentam. Não importa quanto tempo você serviu. Não importa se veio a doença, se veio a idade, se veio o cansaço. Deus não aposenta seus servos. O diabo usa, estraga, joga fora. Jesus usa, renova. Jesus usa na sabedoria. Jesus usa como mestres. Jesus usa como conselheiros. Aleluia, Salmo 92, 13, os que estão plantados na casa de Deus, vão florescer nos átrios de Deus, e na velhice darão frutos. Aleluia, servindo no anonimato, alguns de nós pode até se sentir sem valor, mas Deus está vendo onde Ele te colocou, Deus está vendo onde Ele te estabeleceu. Fique onde Deus te colocou enquanto Ele não abrir o caminho para alguma mudança. Fique onde Deus te colocou. Olha, eu gosto da versão atualizada, uma tradução de Colossenses 3,4. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Mas enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade com Cristo. A notoriedade para Deus não significa nada. Para você pode ser empolgante, para mim, para nós. Para Deus, não. Porque para Ele há uma grande diferença entre você ser proeminente no reino e importante. Você sabia que os membros mais importantes, sem os quais você não poderia viver, são aqueles no seu corpo que você não pode vê-los? Eu vou repetir. Os membros mais importantes para a sua sobrevivência em seu corpo são aqueles que você não os vê. E no corpo de Cristo também é assim. Os serviços mais importantes geralmente são aqueles que não são vistos.
E ele no céu vai recompensar abertamente muitos de seus servos desconhecidos. Eu chamo isso de a conspiração divina. Talvez você esteja me vendo aí e olha, o pregador, hein? O pastor Marco me chamou de papagaio. Olha lá, o azul claro, o azul escuro. Pregador, veio do Brasil, escritor, olha, o Denilson Lima, pregador, hein? Olha o pastor Isaías, apóstolo Oriel. Esses homens fazem diferença no reino. Que bênção! Mas Deus está trabalhando. E eu chamo isso de uma conspiração. Deus tem os seus infiltrados. Na empresa onde você pode ser menos vista, menos visto, naquele trabalho onde é simples por demais, ali tem um representante do reino que está orando para Jesus salvar a família. Deus está, irmão, trabalhando de modo infiltrado, ninguém sabe, ninguém conhece, mas são esses que estão ganhando almas, discipulando vidas, atraindo vidas para o reino de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E se tem um ministério que sustenta muitos ministérios, é o ministério da intercessão. Eu estou pregando aqui, eu apresento para vocês o que eu estudei. Pastor Isaías cantando, apresenta para vocês a sua experiência vocal, musical. Irmãos, eu vou cantar aqui, mas não olha para mim não. Olha sim, se cantar feio o povo vai dizer, é ruim, hein? Não, eu vou pregar aqui, mas se eu errar aqui, não liga não. Vou ligar, ainda vou botar no Instagram, irmão, seu herege. Não estudou, não prega. Não ensaiou, não canta. Porque púlpito é vitrine. Púlpito é vitrine. Para existir uma pregação tem que ter 3 elementos: pregador, texto e público. Tu tem que olhar para mim. Eu tenho que olhar para o texto. Eu tenho que olhar para tu. São os 3 elementos que formam a pregação: pregador, texto e público. Agora, a intercessão é o ministério do anonimato. Talvez eu não te conheça, mas eu sei que você orou por mim. Os pregadores não te conhecem, mas vocês estão orando: ó Senhor, usa teus servos. No reino de Deus teremos muitas surpresas na vinda do nosso Senhor, irmão. No reino de Deus é assim. E Ele vai recompensar os seus servos. Pessoas das quais a gente nunca ouviu falar, orientando crianças, cuidando de idosos, defendendo seus pastores, evitando escândalos. Hebreus 6,10, Deus não é injusto. Ele não vai se esquecer do trabalho incansável de vocês por Ele, ou se esquecer do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por Ele, auxiliando seus irmãos. Verdadeiros servos sempre mantêm a descrição. Servos não chamam atenção para si. Servos não agem para impressionar. Se forem reconhecidos pelos seus serviços, humildemente eles vão aceitar, mas eles não vão admitir que a notoriedade estrague o propósito de seu serviço, que é glorificar a Deus. Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Ele me chamou, ele me sustenta, ele nos dá graça, então toda honra e toda glória é para ele. Se eu sirvo para aparecer, isso não é serviço, é simulação, é um espetáculo, é estratégia para atrair atenção. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Que Ele nos estabeleça como servos exemplares. Autopromoção e postura do servo cristão diante de Deus são inconciliáveis. Paulo disse: se eu ainda estivesse procurando agradar, no sentido de ser populista,
Se eu ficasse aqui me esforçando para agradar no sentido de ser populista, Gálatas 1, eu não seria servo de Cristo. Suas vestes, sua voz, seu jeito em servir a Deus, em cultuar a Deus, não pode atrair glória, não pode ofuscar a glória do único. Último lugar, sirva fora de seu propósito original. Se o Filho do Homem aprendeu a obediência, nós precisamos aprender a servir. Eu deixei esse por último. Sirva fora de seu propósito original. Pastor Eliseu, oi, prega para nós? De boa. Por quê? Porque eu já prego há muito tempo. Mas a minha esposa dirige o círculo de oração na nossa igreja. E aí ela se esforça. A banda podia vir na quarta tocar para nós. Tá bom, nós vamos, pastora. Tu foi? Nem eles. Aí o tecladista tá lá e a bateria tá vazia. Eu chego lá e vou tocar a bateria. Pega a bateria e vou tocar a bateria. O tecladista não foi. Eu vou lá no teclado e vou tocar o teclado. Aí meus cunhados ficam, é ruim, viu? Mas não tem ninguém para tocar, eu toco, mano. Meu bem, você vai pregar, mas o pastor que tira a oferta não veio. Tá eu lá falando de oferta. Aí eu mando desligar a câmera, porque vazar um vídeo eu tirando a oferta. Ladrão, bandido, vagabundo. Eu tô lá tirando a oferta. E o serviço na minha congregação local me fez entender isso. Eu preciso servir fora do meu propósito original. Para o que eu fui chamado? Para pregar, para escrever, para dar aula. Isso aí você me deixa tranquilo. Agora, irmão, existem outras coisas que, se você tem um coração de servo, você vai servir não apenas quando lhe é conveniente. Deus testa o seu coração quando você é pedido para servir naquilo para o qual você não foi formado. Que habilidade especial é preciso para depois desse culto aqui você ajudar a coletar lixo? Que habilidade especial será necessário para você servir empilhando cadeiras, levar alguém em casa? Só duas coisas são necessárias: caráter e amor. Davi. Eu vou fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia. Davi foi chamado por Deus para ser o rei de Israel, sim ou não? Mas ele se torna quem se tornou quando o papai diz assim: meu filho, vem cá. Pois não, pai. Vai ver como estão seus irmãos e leva um lanchinho para eles. Se ele não obedece papai para levar lanche para os irmãos, ele não ouviria Golias afrontando. Se ele não ouvisse Golias afrontando, ele não se oferecia para derrubá-lo. Se ele não se oferecesse para derrubá-lo, ele não seria honrado em Israel. Ele entra no caminho do propósito original quando ele faz aquilo que não tinha nada a ver com o seu chamado original. Deixa eu perguntar para quem lê Bíblia: José foi escolhido para ser o governador do Egito? Sim ou não, gente? Foi. O Salmo 105 diz que na sua soberania e onisciência Deus já tinha projetado que ele fosse o governador do Egito. Se ele não fosse levado ao Egito, ele não protegeria aquela nação da fome, nação da qual viria o Messias. Para que José foi para o Egito? Para virar governador. Foi não, irmão. Está aqui, ó. Foi para proteger a nação de onde, a família de onde viria o Messias. O ministério de José tem que apontar para Cristo. E como que ele chega ao Egito? Papai diz assim: vai ver como estão seus irmãos e me traz notícia. Vai ver como estão e me traz notícia. Estou indo, papai.
E os irmãos não gostavam dele. Ele era o menino da capa colorida. Eu vou colocar minha capa nesse deserto para ir ver irmão. Eu sou o filho da sua confiança. Meus irmãos pecam, sou eu que trago a notícia para ti, papai. Não, ele foi lá ver como estavam os irmãos. E a ordem era, vai vê-los e traz notícia. Por isso que quando ele chega e não encontra os irmãos, ele vai além da ordem do pai. Porque a ordem era, traz notícia de como eles estão. E aí, irmão, você sabe, a capa foi arrancada. Foi lançado num poço vazio. Foi vendido. Para onde? Para o local onde, em sua onisciência e soberania, Deus já tinha determinado que ali ele iria governar, irmão. Aleluia. Moisés, seu chamado original, liderar a nação de Israel, libertá-los da força do Egito, mas quando ele foi chamado? Quando cuidava do rebanho do sogro. Vou cuidar do rebanho do meu sogro. E vai trabalhando ali e é chamado para o seu propósito original. E Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento, irmão, formado aos pés de Gamaliel. Paulo foi o único apóstolo que ouviu assim, ó, vai pregar para rei, para judeu e para israelitas. Pedro só queria pregar para judeu. Pedro nunca pregou para rei. Paulo, rei, judeus, israelitas. Paulo teve 3 dias, o que os discípulos demoraram 3 anos para ter. Os discípulos demoraram 3 anos para aprender a orar, jejuar e ter dons, serem cheios do Espírito. Atos 9, 3 dias de crente. Paulo ora, jejua, tem dom de visão e é cheio do Espírito Santo. 3 dias de crente, irmão. Paulo, o cara! Quando chega em Atos 28, tá todo mundo com frio, mas ninguém foi alimentar a fogueira. Lá vai Paulinho pegar gravetinho para alimentar a fogueirinha. Mas quando ele vai pegar a graveta, a serpente gruda na mão dele. Aí você diz, tá vendo? Vai se intrometer. É chamado para ser apóstolo, quer pegar graveto para aparecer? Vai. Ele sacode a mão, lança a víbora ali no fogo. Ela vaza. E todo mundo disse, vai inchar e vai morrer. Não inchou e nem morreu. O chefe aí, ó, tá dodói. Ele diz, me leva lá que eu oro. Cura, Jesus. O cabra foi curado, irmão. E depois que o cabra foi curado, todo mundo disse, ora por nós também. Vai curando, Jesus, vai curando. E como é que acaba, irmão? Todo mundo trouxe presente para ele. Espera aí que eu vou segurar os presentes. A mão que pegou o graveto, a serpente picou. A mão que a serpente picou, jogou a serpente no fogo. A mão que jogou a serpente no fogo, orou pelos enfermos. E a mão que orou pelos enfermos, segurou os presentes, irmão. Serve fora de seu propósito original. Ele não precisava servir do jeito que serviu, mas serviu quem não merecia. Se você tem o Espírito de Cristo, sirva, irmão. Sirvamos uns aos outros. Que nessa noite o Espírito coloque em você esse caráter. O caráter de Cristo. Do jeito que você está, baixe a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por essa aula. Perdoa nossas soberbas. Perdoa nosso orgulho. Perdoa, Jesus, a nossa intenção de nos sobrepor aos outros, de aparecermos e nos sentirmos superiores. Nenhum de nós conseguiremos servir com a humildade de Cristo se a graça de Cristo não nos capacitar. Que nossa família, nossa igreja veja a sua glória em nós. Que vivamos na glória da cruz. E o modo mais digno de viver na glória da cruz é servindo aqueles que foram comprados pelo sangue derramado na cruz.
Amém, queridos? Obrigado, pastor Isaías. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.